eu acredito que é uma poderosa chave para o autoconhecimento no trade. Então, os quatro perfis nos diz que, como a gente já falou, de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, Polly, eu acho que eu tenho um alto grau de dominância. Vê se você tem. Você é o que? Uma pessoa decidida, competitiva, que é voltado o quê? Para resultados. Age com velocidade e assertividade. Alguém é assim? Se você achar que você é assim, você bota ideia para você. Se você achar que você é parecido com dois perfis, você bota assim, como, por exemplo, Fabiano, ele é DI. Aí ele bota DI. Eu sou SD. Ok? Então, influência. Você é uma pessoa comunicativa, otimista, colaborativa. Você é uma pessoa cheia de energia, que inspira o ambiente ao seu redor. É aquela pessoa que você encontrou um negócio. Vamos dizer, você encontrou uma excelente oportunidade para. No shopping, você encontrou uma excelente oportunidade. Alguma coisa aí, vamos dizer que você corre. Você encontrou um excelente tênis de corrida. Você vai chegar o quê? Olha para o seu grupo. Olha, gente, encontrei um tênis maravilhoso, que na loja tal, tá assim. Então, assim, é uma pessoa que gosta de influenciar, gosta de persuadir. Entendeu? É uma coisa espontânea da pessoa. Já a outra não, gente. Tem gente que, ó, descobre um monte de coisa. Tem pessoas assim na sua família? Da minha família tem. Parente de Fabiano também tem assim. A pessoa tá ali, mas ela é apática, ela não abre a boca, não comunica nada. Mas é o quê? É o jeito dela, o grau de influência dela é baixo. A estabilidade é o quê, Paulo? Pessoas que são pacientes, confiável, calmo, gosta de ouvir, gosta de ajudar, valoriza uma rotina, precisa saber o que vai acontecer, gosta de um calendário. Eu sou, gente, essa pessoa. Eu sou. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de saber, ó, hoje é sexta. Pra mim é ótimo eu saber, ó, sábado a gente vai fazer isso. Domingo eu vou fazer desse jeito. Ó, domingo, você também é assim, né, Lu? Ó, segunda vai ser o treinamento de tal coisa. Já Fabiano, gente, é assim, se deixar. Pô, olha, ó, amanhã de manhã a gente vai viajar, viu? Domingo, hoje vai ver tal coisa, isso aí. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a pessoa consegue, assim, fazer isso? No início eu ficava pra morrer, assim, por dentro. E depois eu entendi que é o quê? É o perfil da pessoa, né? É o perfil comportamental da pessoa. E aí você entendendo isso, você conversa com a pessoa, você vai alinhando e fala, olha, deixa eu te falar. Me avisa com mais antecedência, né? Quando for viajar, se você pretende fazer uma viagem, me avisa, porque eu tenho que ajustar aqui, tenho que ligar com os funcionários, tenho que ajeitar a questão da atividade das crianças, né? Eu preciso, né, de um suporte, disso, daquilo. Então, isso a gente vai alinhando. Se a gente não tem esse entendimento, não acostumou não, Lu, ainda? Você não acostumou não, ainda não. Então, se a gente não tiver esse entendimento, Lu, a gente acha que a pessoa tá jogando contra a gente, entendeu? Tá jogando contra a gente. Então, a estabilidade. E conformidade. A pessoa mais analítica, precisa, metódica, segue regra, gente, ó, arrisca e busca excelência em cada detalhe. São pessoas que são mais perfeccionistas, que tem que fazer aquilo do jeito maravilhoso, perfeito. Ô, Polly, e como é que funciona no trade? Já estamos finalizando, gente. Se eu tenho um perfil de dominância. No trade, como é que eu sou? O que eu posso fazer? Então, vamos imaginar, Fabiano, gente. Fabiano no mercado financeiro, se ele não vigiar, como é que é? Característica. O trade dominante. O trade dominante, ele é movido a resultado e desafios. Quanto mais ele está sendo desafiado, mais o sangue esquenta, mais a chapa esquenta, e mais aí que ele quer enfrentar mesmo para agir com velocidade, não ter medo de risco e raramente faz o quê? Recua diante das oportunidades. Pessoas com quê? Pessoas com alta dominância. Já quem é baixa dominância faz o quê, gente? Ao contrário. A pessoa age de forma mais lenta, ela foge de desafio. E qual é o ponto forte, Polly, de pessoas que têm característica de dominância? É assertiva, é focada em metas, ágil nas decisões, tolerante. Mas qual é o ponto de atenção que a pessoa tem que ter? Que é isso, gente? A pessoa que a pessoa que se identificou aí, gente, como dominante. O que é que eu tenho que ter cuidado? O que é que Fabiano tem que desenvolver nele? E tem que estar em alerta. Por quê? Tem a tendência de ser o quê? Impaciente, né, Lu? Uma pessoa impaciente pode deixar passar detalhes importantes, porque a velocidade da pessoa é mais rápido. É intolerante a processos mais lentos. Então, tem hora que tem que falar, ó, escuta aí o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. Ah, fala mais rápido. Aí eu falo, então tá, depois eu falo então. Ele fica acabando de rir, mas eu já sei por quê. Gente, se vocês forem mandar um áudio pra Fabiano de 4, 2 minutos, não manda não. Já manda assim, Fabiano, tá, já sei assim, é assertivo. Se, por quê? Direto, já sei direto ao ponto. Hã? Já sei, já sei o quê? Direto ao ponto. Mas isso é porque tá sendo contra mim? Não, é porque faz parte do perfil dele, né? Característica de pessoa dessa forma. Então, peraí, travou aqui. Então, qual a vantagem no Forex de pessoas com essas características? Rapidez para aproveitar as oportunidades e coragem para assumir riscos calculados. Ela não se paralisa diante da pressão e age quando outras pessoas estão o quê? Com medo. Mas aonde entra o risco, que a gente já falou, na impulsividade, no excesso de confiança e nas maiores armadilhas. Foi aquilo que eu trouxe para vocês, que aconteceu aquele dia, né? Ele tinha deixado já R$ 8.000 praticamente lá na mesa e aí continuou o quê?
agindo na impulsividade, acreditando que ia dar certo e continuou e ainda perdeu, né, quase mais 9 mil depois. Então a pessoa dentro dela, ela tem a sensação de que eu sei o que eu tô fazendo e ignora as coisas que estão. Então qual é a estratégia para quem é dominante? Implementar regras rígidas de stop loss antes de entrar em qualquer operação. Então esse stop loss vai ser o quê? Um aliado para essas pessoas que têm esse tipo de característica, removendo o quê? Decisão emocional no momento crítico, ok? E eu, Polly, eu tenho um perfil de influência. O trade, que é mais comunicativo, que é mais otimista, como é a característica dele, né, do dia a dia, dentro das operações, do mercado de Forex. Ele traz o quê? Mais energia, entusiasmo para o mercado, ele aprende melhor em comunidade, se motiva com conexões e reconhecimento. Então, pessoas assim, sempre é bom a gente não andar só. Sempre é bom a gente andar em comunidade com pessoas que pensam como a gente, que estão com o mesmo objetivo, pessoas que têm mais habilidades, mais experiências, mas as pessoas que têm um grau de influência maior, ela tem essa necessidade de estar em contato, né, com essas comunidades. Então, qual é o ponto forte? Por quê? Sociável, resiliente emocionalmente, aprende com os outros, né? Mantém o otimismo mesmo em momentos difíceis. Foi isso que aconteceu com o Fabiano. Mesmo acontecendo aquela perda, ele tinha o quê? Teve otimismo. Vou novamente e vou, e agora tem chance de dar certo. E aí entra o quê? O ponto de atenção. Então, pessoas com perfil de influência elevado, ela tem que ter cuidado com dispersão, com dificuldade em seguir regras rígidas, tendência a evitar conflitos. Então, se você é uma pessoa assim, se você estiver em um ambiente muito movimentado, em momentos de decisão, vai te atrapalhar. Porque vai passar uma pessoa, vai falar com você vai fazer o quê? Você vai se dispersar. E isso pode atrapalhar o quê? Você tomar uma decisão errada e não estar atento naqueles momentos que precisa da sua atenção, ok? Perfil de estabilidade, o trade, paciente e consistente. Pessoas com essa característica, elas são o quê? Mais pacientes, mais consistentes. E o que acontece? Eu botei essa foto de Fabiano, porque essa é uma característica no perfil de Fabiano, quando eu fiz o relatório, que é algo baixo no natural dele. A estabilidade dele é baixa. Por quê? Ele é uma pessoa mais acelerada, mais multitarefa. Então, quando ele identificou que ele precisava trabalhar a concentração dele, mesmo aqui mesmo a gente estava no hotel em Maceió, na beira da piscina, um monte de gente, nossos filhos brincando, mas ele estava ali o quê? Concentrado. Ele estava concentrado com fone de ouvido, mas concentrado nas operações, naquele horário, naquele momento. Então, isso foi o quê? Uma habilidade que ele identificou que no perfil dele, dentro para ele ter resultado positivo no mercado, ele precisava desenvolver nele. Porque se ele quer liberdade geográfica financeira, muitas vezes ele não vai ter só um ambiente tranquilo para ele operar, né? E mesmo em meio a uma viagem de férias, num momento importante, ele conseguiu. Então, o trade que tem estabilidade elevada ou que está em busca de desenvolver, aumentar essa habilidade, ele precisa o quê? Ele age com mais calma e deliberação, constrói resultados ao longo do tempo e raramente é dominado por emoções, né, do momento. Então aqui foi um momento dele, né, de que ele conseguiu trazer essa estabilidade mais acima do que é o perfil dele natural. Então, ponto forte. Se você é essa pessoa mais calma, mais disciplinada, como eu falei, né, que precisa de planejamento, isso para você é importante, você tem todo mundo que eu tô trazendo, todo perfil ele tem pontos fortes e tem pontos a desenvolver. Então, são pessoas que são disciplinadas, previsíveis, excelente na gestão de emoção e na construção de estratégias de médio e longo prazo. Porém, você precisa ter atenção ao quê? Resistência à mudança de cenários. Pessoas que têm o grau de estabilidade, né, esse comportamento muito alto, ela tem dificuldade de lidar com mudanças de cenário, né? Ela precisa, como a gente estava falando. Então, eu entendendo isso, eu, Poliana, eu era assim. Então, eu precisei entender que eu precisava desenvolver minhas habilidades para conseguir empenhar aquilo que eu fosse empenhar, mesmo em meio à mudança. Então, o perfil S no Forex. A vantagem de pessoas com estabilidade alta. Estamos finalizando, viu, gente? A minha parte aqui. Qual a vantagem e o risco? A vantagem, ela mantém a disciplina, mesmo em mercados voláteis, ela evita, né, overtrading e segue o plano com notável consistência ao longo do tempo. E qual o risco? A hesitação pode ser cara no Forex, né? Então, esperar a confirmação perfeita frequentemente resulta em entradas tardias. Então, você está dentro de uma comunidade e você está dentro de uma sala de sinais que, naquele momento, manda você ser assertivo. Compre, venda, pare. Se você é uma pessoa com estabilidade alta e você precisa de um tempo para você pensar, para você planejar, pode ser tarde. Esse é um tipo de momento que naquele momento ali você tem que pensar, olha, eu tenho que ser aqui agora ágil, rápido, eu tenho que, mesmo que meu grau de dominância seja elevado, se Fabiano mandou, deu a ordem, por conta de estudos, de tudo que está sendo analisado no mercado, para eu parar, eu tenho que parar. Parar também é fazer o quê? Parar também é ser assertivo em alguns momentos. Então, se você faz errado daquilo, ao oposto daquilo que está sendo direcionado a fazer, é algo que você precisa ser reavaliado. Porque se algumas pessoas, várias, estão tendo um resultado positivo, só você está tendo um resultado negativo, é alguma coisa que você pode estar fazendo, né? Aqui, ó. Exemplo real do perfil. Então, um trade com perfil S nunca foi o mais negativo do grupo, mas era o mais consistente. Então, a paciência e a versão overtrade provaram ser a vantagem mais duradoura no Forex, né, de longo prazo. Então, aqui as pessoas que ficam, então a gente tem que olhar o que é que naquele momento
está pedindo. Ah, eu tenho que ser mais ousado. Eu tenho que botar minha dominância em xeque. Ok. Ó, eu tenho que fazer, eu tenho que desacelerar. Eu tenho que, né, desacelerar no sentido de eu tenho que deixar aquilo que o outro tá falando pra eu fazer, abrir de ordem, né? Seguir o passo a passo. Então é importante a gente ter. E para finalizar, quem tem esse perfil de conformidade, o trade. Como é que é no trade? Peraí que eu falo qual foi o momento que o Fabiano virou a chave para esse perfil. Eu vou falar, viu? Vou falar. E Fabiano, ele tinha essa parte aqui da conformidade muito baixa dele. O natural de Fabiano na conformidade é 28. Então, imagine, de 0 a 100, acima de 51, que significa que você é alto naquele perfil de comportamento. Ele era 28. Só que a prática dele, nesse mercado que ele viu, né, ele foi visionário nisso e viu uma oportunidade, né, de realizar sonhos, de ajudar outras pessoas, ele teve que aprender a se moldar e desenvolver essas habilidades nele. Então, o trade analítico e preciso. Ele é analisador, ele faz o quê? Ele é o analista nato do mercado, busca entender cada variável antes de agir, não se sente confortável, sem dados sólidos sustentando sua decisão. Então, assim, aquilo que eu estava falando, é uma pessoa que precisa saber, muitas vezes, o passo a passo, a análise muito detalhada do que está por trás. O ponto forte é esse, é detalhista, organizado, excelente em gestão de risco, na criação de sistemas e regras, né, de trading robustos, porém tem o ponto de atenção, que é o quê? O perfeccionismo, o querer fazer a questão perfeita, num tempo mais prolongado, pode gerar o quê? Uma paralisia na pessoa por essa análise. E procrastinar, atrasando entradas e saídas necessárias. Então, Adin, você tá numa sala, você tá numa comunidade onde manda dar uma ordem e você tem um grau de conformidade alto. E aí você fica, não, eu preciso saber o que tá por trás do que fulano falou, eu tenho que saber por que ele mandou fazer isso. Só que nessa hora, essa sua demora de agir, que o seu perfil comportamental puxa para isso, de querer saber o porquê, o passo a passo que está por trás, análise crítica, o que pode estar de perda, de ganho, pode fazer você deixar de ter uma decisão, né, naquele momento assertivo e isso vir a deixar tudo na mesa. Então, o perfil comportamental no Forex, o conforme no Forex, qual é a vantagem? Uma análise técnica rigorosa, gestão de risco eficiente, disciplina, né? Tem a parte positiva de você falar, ó, agora é a hora de eu trazer as minhas características de conformidade nesse momento. Mas tem hora que você tem que falar, ó, conformidade, fica pra lá um pouco. Tipo aquele filme, né, das emoções, que muitas vezes deixa a raiva, deixa a dominar e bota as coisas a perder. E o perfil de conformidade, quais são os riscos? O excessivo, né, o excesso de cautela pode levar à paralisia, como eu já falei. Esperando um setup perfeito, que raramente existe, perdendo oportunidades reais. Então, dentro do que eu trouxe para vocês, o ideal é você talvez, agora que você consegue ter uma percepção um pouco, olha, eu sou desse jeito, minha esposa é assim, né? Eu tenho um grau de dominância muito alta, Polly. Realmente é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Eu preciso trabalhar em mim a questão do emocional. E estratégia, por fim, chave, né, do perfil conforme, estabeleça um tempo máximo para análise por operação e aceite que incerteza residual é parte inerente do Forex.